Jumolofá, ao Jumolofá, Macuiú aos Macuiú, Molofé aos Molofé, Aurê aos de Aurê, Saravá aos de Saravá. Foram 11 milhões de negros trazidos para esse continente para aqui construir essa nação. Junto a outros povos foi construído esse país chamado Brasil. E junto com esse país veio essa religiosidade maravilhosa que nós chamamos de candomblé, nós chamamos de umbanda. Junto com essa umbanda, com esse candomblé, veio entidades maravilhosas. E a uma delas, a qual eu e vocês todos somos devotos, eu pediria, aliás, peço um caloroso aplauso a Dona Maria Padilha. Esta rainha maravilhosa, que graças ao Lodumare nos permite estarmos aqui nesta comunhão maravilhosa, aonde essa surpresa fantástica a este homem, ao qual veio do norte do país, do nordeste do país, para o sul, com histórico de religiosidade, de fé, de dedicação, e nos resgata uma tradição milenar que transcende o continente, que é a tradição do culto a Ifá, através de um outro grande nome, de uma outra grande pessoa que atravessou o continente, muito jovem aqui chegou e trouxe esse culto e consagrou a Labi. Eu gostaria de pedir aqui ao palco, convidar aqui ao palco, nosso irmão Babá Jimmy, esse sacerdote que tem uma trajetória, um histórico dentro do Brasil. Seguidamente, uma família muito importante dentro do candomblé paulistano, dentro do candomblé no Brasil, está aqui presente, representando aquele que nos deixou aqui na terra, mas paira sobre todos nós, que é o nosso grande sacerdote, amigo e irmão, Babá Pércio. Eu gostaria de chamar aqui a nossa Iá Luizinha, por gentileza, ao palco conosco, seguidamente de sua filha Daniele, todas as nosso pai Gilberto, aqui presente, representando o Batistini, também o pai Carlinhos, do Axé Batistini, e gostaria de ter a presença aqui também do nosso pai Carlinhos de Inhaçã, uma das pessoas mais antigas do candomblé aqui de São Paulo. Seguidamente, gostaria também, em nome da Ordem das Entidades Brasileiras, a qual o título que foi referido agora mas por questões mais próximas, e ter a humildade de participar desse momento glorioso ao nosso querido Facoiá, mais conhecido popularmente como nosso pai Labi, comendador da Ordem das Entidades Brasileiras também. Agradeço a presença do palco depois, do cantor Litorano, e vamos ao culto. Boa noite a todos. É uma honra estou com você aqui hoje à noite, onde está homenageando uma grande sacerdote de Facoiá, que todos vocês conhecem como Babalami. E hoje é uma grande festa de Dona Maria Padilha, que é dona da festa. Mas a gente vai fazer uma pequena consagração homenageada lá dentro, agora. Oba
Saúde.
ouvir palavra do boca dele, se ele está feliz ou como que o coração dele está. Boa noite a todos. Mas eu, no dia de hoje, eu rogo a Deus Todo-Poderoso, este Deus onisciente, onipotente, onipresente, Olodumare, e Olodumare. A ela hoje, essa trindade, a ordem da energia, Senhor do destino, a ela hoje, Senhor da ordem. A ordem de alguém que me fez chegar aqui com paz, com minha família, e firme na nossa religião, de matriz africana, nasci e criei no Candomblé. Nunca saí da minha religião. Até hoje, com este amor aos orixás, com este amor a todos os meus ancestrais que me fizeram chegar aqui. Aos ancestrais, aqueles que me são responsáveis por minha ida e vinda aqui no Aie, por muitas vezes. E aos meus, a minha árvore genealógica, meus ancestrais, a eles, aqui eu dedico todo esse cerimonial, todo esse olhê, eu dedico a meus ancestrais. Muito obrigado, a Olhê, a Babá Salau, que não está aqui presente, mas de coração ele está aqui com a gente. A você, Babá, também meu irmão, que tem colocado tantas coisas boas de paz e de harmonia aqui na nossa sociedade candomblessista. Aqueles que eu trouxe e que representa aqui minha mãe pequena, gestionista, Terezinha, William Cheia na Foca, representando a minha Iadorixá, a minha segunda Iadorixá, Vovó Conceição, e que deixou ela comigo por esses anos a gente fazer essa caminhada. A mãe Livinha, a Giva, mãe Daniele, pai Caminhos, herdeiros, sucessores da coroa do nosso inesquecível Pai Pestre, que deixou-nos para caminharmos juntos. As senhoras também peço muito obrigado. Pai Caminho, meu irmão, meu santo, olhar para espaço da minha vida, desde pequeno. Aos meus filhos biológicos, que vieram comigo até hoje, em toda essa caminhada. Aos meus amigos sacerdotes, meus irmãos sacerdotes dessa sociedade candomblessista na nossa grande São Paulo. Tanto na sociedade candomblessista como na umbandista, que temos feito um corpo sacerdotal de muita luta e de muita vitória. A todos os meus irmãos nessa ceifá que se encontram aqui presentes, todos os babalaús aqui presentes. Meu muito obrigado a todos
grande prazer, uma satisfação a sua tribuna brasileira, hoje aqui, com essa pessoa maravilhosa, maravilhosa pelo seu próprio histórico, pela sua própria vida. A sua própria vida mostra o quão fantástico ele é e quão responsável ele é dentro da religiosidade matriz africana. E a gente vem falando da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem o que nós chamamos do afro-paulistano. E eu acho que um dos nossos baluartes do afro-paulistano está aqui hoje, com quem eu tenho o prazer de cumprimentar. A benção, meu pai. Allah abençoe a benção. Além de bastante humilde, é meu ebome, e isso que sirva de exemplo para a religiosidade. O primeiro, nós vamos começar. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra para os nossos internautas, que hoje a gente trabalha com a internet, uma rede fantástica, e o mundo inteiro está vendo essa pessoa maravilhosa que é meu pai Alabi. Gostaria que o senhor, por gentileza, desse um alô, um oi para eles, porque hoje eu vou estar entrevistando aqui um homem que é um ícone do afro-paulistano. Obrigado pelo ícone. Boa tarde. Nós estamos tendo essa oportunidade aqui de estar conversando, porque, como já disse, nosso também respeitado jornalista, Cosme Félix, além de ser jornalista, também é uma pessoa que tem um histórico muito bonito também dentro da religião. Gostaria de estar parabenizando o senhor, né, ter acompanhado os verdadeiros ícones, né, da nossa sociedade candomblecista paulistana, como o pai Valdemiro, como o pai Péstrio e outros além que a gente até esquece de citar, como o seu Olegário, né? O pai Bobó, né? Esses são as grandes quartinhas do começo da nossa sociedade candomblecista paulistana, né? Então, eu venho aí dando continuidade a esse trabalho lindo deixado por eles. E aí nós temos uma trajetória também muito grande, muito longa, né, de meus ancestrais, porque o sacerdote é assim, o sacerdote, ele dá continuidade ao trabalho de seus baluartes, né, que foi quem deixou para a gente. Então, eu vindo de Recife, Pernambuco, eu encontrei já esse trabalho muito bonito aqui em São Paulo, e a gente começa a dar a continuidade desse há 32 anos que eu estou em São Paulo. E conta para nós, é interessante, o senhor falou de Recife, né? Sempre quando se fala de candomblé, de tradição ancestral, se remete muito à Bahia, que é um dos nossos berços. Mas em Recife de pouco se fala. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua iniciação nesse seara maravilhoso que é Recife. Recife, quem levou verdadeiramente essa tradição de orixá para Recife foram os Negro-Ebá, né? Que, assim como o seu Adão, Babamio Piatanã e seu Arthur Rosendo, foram os grandes baluartes depois que os que trouxeram para a gente, como o tio Babamito Lobiocá, que vinha a ser pai de seu Adão, voltou para a África. Então, ficou esses dois grandes baluartes. Pai Adão, tão conhecido como Adamaci, né? E alguns também conheciam ele como Babamito Opeatanã. E o seu Arthur Rosendo, representando uma nação deixada pelos Xambá, né? E seu Adão representando pelos Ebaraquê. Então, essa passagem aí desses grandes baluartes deixou os tão conhecidos Xangô de Recife, né, para aquela metrópolis. E a gente começou aí vem as duas matriarcas, como Lídia Alves, que era minha avó, por parte de Axé, e Maria das Dores da Silva Talabideim, né? Também conhecida como
Talabideim, que ela era conhecida, mas o nome dela Maria das Dores da Silva. Então, as duas foram as mais que, assim como a gente pode fazer uma comparação, em Salvador com Tia Maci e Mãe Menininha, né? Em Recife foram Talabi Ossadumé, Lídia Alves, era minha avó, e Maria das Dores, Talabideim. Então, ali começa a plantar as grandes sementes, né, que hoje eu sei que está muito, né, cresceu bastante o Xangô de Recife. E fica aí uma pessoa do sangue, né, que dá continuidade até hoje, dentro de Recife, que é Papai, né, tão conhecido, Manuel Papai, e que é uma pessoa também que traz essa descendência de seu Adão. E o senhor, de qual casa o senhor é? Eu nasci dentro da casa de Francisca Zacaria Alves, né? Tão conhecida como Nambiledu. Essa daí vinha trazendo a descendência de Mãe Santa do Maracatu, Suna, né? Descendente de africano. O senhor nos falou de maracatu. Esse maracatu que hoje a sociedade conhece apenas como cultura folclórica. E maracatu também tem ligação forte religiosa, não é isso? Sim, sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu entendimento, porque isso é um documento. Falar com o Pai Alabi é abrir uma enciclopédia. Eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar com os espectadores, porque eu já ouvi bastante coisas maravilhosas dele, sou fã, não é à toa. Eu falei, na verdade, não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de reconhecer o que é verdadeiro, está aqui na nossa frente, e poder compartilhar esse conhecimento. Então, por gentileza, eu vou dividir com esses espectadores, esses internautas do mundo inteiro, um pouquinho de que vocês não ouvem, com certeza, em outros documentários. O maracatu, a mulher que trouxe, contava minha avó, né, Francisca Zacaria Alves, Mãe Chiquinha, este candomblé existiu, essa casa do Xangô de Recife existiu, em Cavaleiro, na rua Manuel Conrado, 441, Jaboatão. Hoje tornou-se um cartório, né, porque a casa foi... os meus tios não quis que desse continuidade ao Xangô, e a gente pegou os orixás, levaram em Romaria para a casa de um irmão meu, que hoje também já é falecido, no Alto da Sucupira. Então essa casa foi vendida, tornou-se um cartório. Está lá, mas está lá. Conhece a dona do cartório, Dona Vavá, conhece a história todinha, porque conhecia a minha avó, a mãe dela conhecia a minha avó, era cliente de minha avó. E está lá, esse histórico está lá. Então, ali dentro, eu nasci naquela casa, numa festa do Baluayê. E nessa festa, Oxalá abençoe a benção. Nessa festa eu nasci e parou-se essa festa para eu nascer. Ali eu cresci. Ali eu tomei muita carreira da polícia, né, porque alcancei a perseguição ao menor de idade, né. O menor podia estar circulando ali entre 6 horas até 6 horas da noite. Os candomblé, como era feito, começava meio-dia, terminava às 20 horas. Então, a gente podia ficar ali até 6 horas. Mas, quando eles entravam e invadiam a casa, etc., e as mulheres pegavam tudo quanto era de criança, levavam para esconder num quarto, porque eles ganhavam por cabeça, né, as multas. Então, essa senhora, que era minha avó, Dona Francisca, Dona Chiquinha, ela contava sobre a mãe dela, Mãe Santa do Maracatu, Suna. Quem trouxe essa tradição do maracatu foi ela, foi a Mãe Santa, né? E ali ela dizia que é uma lembrança de reis e rainhas que migravam, né, de uma terra para outra, e acompanhado pela orquestra, né? E ali vinham
os vassalos, vinham os soldados. É tanto que sai no maracatu os rapazinhos com lança, né, que são os soldados de lança ao lado. Vem ali está o guarda-sol, né, o rei e a rainha, e a Mãe Santa, ela era a fundadora, né, desse maracatu dentro de Recife. Em síntese, Maracatu elefante. O maracatu está ligado à tradição afrodescendente, inclusive como o afoxé está ligado ao candomblé de Quitambaí. Exatamente, seria isso. Importante, né? Porque as pessoas acham que o candomblé se limita, não fazendo nenhum menosprezo, porque eu sou de nação Quetu, né? Ao Angola e o Quetu. É importante que se conheça que existem outros grupos étnicos, né? E outras tradições riquíssimas, tão quanto que vêm da origem africana e urubá também. Não é isso? Isto, exatamente. Maravilha. E a casa de onde o senhor descende, o senhor mantém ligação ainda? Como é que é? Não, de onde minha avó... Não, lá em Recife? Não, porque dali de minha avó, eu fiquei com 12 anos de idade. E dali eu fui para a casa de um senhor, por nome de João Romão do Nascimento, João Romão da Ibiribeira, conhecido, juremeiro, mas era também do orixá. Esse era filho de Jerônimo Gomes de Almeida, tão conhecido como Ifá Bailá, que era descendente direto, sanguíneo, de sangue, de tio Bambochê Obticô, né? Com a passagem de tio Bambochê dentro de Recife. Né? Não sei se o senhor tem conhecimento, mas dele... Então, este senhor, que veio a falecer com 121 anos de idade, esse que terminou de me criar. E dali, com a passagem dele, né, para o Orum, eu fui para a casa dessa senhora que eu estou falando, Talabideim Maria das Dores. Em Recife, na linha do Tiro, Rua Uriel de Holanda, 1661. Fantástico, que memória, né? Que memória, né? Maravilha. Esse é um documento real, ao vivo aqui para vocês hoje, né? Que vocês vão estar podendo acessar. E a gente vai estar continuando aqui esse papo gostoso, porque falar com o Pai Labi é realmente beber nas fontes da sabedoria das tradições ancestrais. Continuando, meu pai. Pois não. Eu gostaria que o senhor fizesse essa sequência, porque para que as pessoas entendam que São Paulo, quando a gente fala de afro-paulistano, é exatamente mostrando essa riqueza de onde vem esse afro-paulistano, né? Então, como é que se forma isso? E aí que nós vamos chegar com o nosso Pai Labi. Pois não. Então, continuando. Chegando na casa dessa senhora, Mãe das Dores, que também era Ialorixá de seu Manuel Papai, né? Hoje chefe do sítio, que é onde está essa casa, essa raiz, né? O Ileu Baumim. Então, ele herdou de seu pai, de seu tio, Malaquias Felipe da Costa. Então, ele herdou e ele era neto também, direto de sangue, de Mãe Lídia, dessa senhora. Filho de Janda, de Janira, filha dela. E também ali é onde há uma coisa linda que se encontra, que é as duas raízes. Ficou esses dois chefes supremos, que eu já falei para o senhor, tanto o Pai Adão como o seu Arthur Rosendo, um descendente do povo Ebá e outro descendente da raiz Xambá. Lá na frente há um encontro, né, dessas duas raízes, porque José Romão da Costa, filho de Pai Adão, ele vem casar-se com Djanira, filha carnal de Mãe Janda, né? Filha carnal de Mãe Lídia. Então, os dois acabam juntando as raízes, porque a Mãe Lídia sai de dentro da casa do pai Arthur e vem para casa, vem acompanhar Zé Romão, né? E Zé Romão, pai, vem a a Djanira vem a ter esse filho com o Zé Romão, que é Manuel Papai,
Então, acaba o quê? Ele não concluiu, né? Eu contava a história de essa união, né, do Xambá com o Ebá, através de Zé Romão, que era meu avô, né, de axé, eu digo que ele era meu avô de axé porque quando eu venho para a casa da Mãe das Dores, ele estaria com o babaloxá dela, depois de Arthur Rosendo. Porque essas duas mulheres, Lídia Alves, não tão conhecida, Mãe Lídia, Vocês né? estão falando de que época? Nós estamos falando aí de uma década de... aproximadamente aí 1930. 1930. É importante isso, nós estamos no século XIX, na década de 30. De 30. O espectador tem que fazer uma avaliação do quanto foi importante, porque o período histórico desse país, né? De 30, nós somos de revolução, nós somos de momento histórico no mundo. Estava começando a estourar a Primeira Guerra Mundial, o Brasil estava num momento de Getúlio, né? O quanto é importante essas pessoas, quanto elas foram parte da história desse país, da construção desse país. Nós vamos continuar falando de religião aqui, que nós estamos hoje aqui, com o nosso Pai Alabi. Então, e as duas, aparece aí a mãe Lídia e a Mãe das Dores saindo da casa de seu Arthur Rosendo e vindo ao encontro de Zé Romão, da nação, então deixaram os Ebá. Então, e ali eles formam um casal, né? Ela chegou a ser uma das esposas dele, né? A Janira, né? Ela tinha uma filha e a filha acaba ficando com esse sacerdote dela, Zé Romão. E eles aí têm um filho que é Manuel Papai, né? É um conhecido como Papai, muito conhecido como Papai. Então aí começa esse encontro, né? A Mãe das Dores com ele também, com o seu Zé Romão, e aí esse mesclado, porque desaparece o pai Adão, né? Volta para o Orum, o pai Arthur também volta para o Orum, e fica Zé Romão, né? Como líder, representando essa nação Xambá. E algumas casas que herdaram o Xambá, representando a nação Ebá. E algumas casas que representaram a nação Xambá, como Dona Severina do Portão do Gelo, que é tão conhecida lá na época, né, ficou com essa nação. E mais umas duas pessoas que agora eu não lembro. Mas quem começa a aparecer mesmo é o sítio de Água Fria, né, o Ilhéu Baumi, com a liderança de seu Zé Romão e seu irmão Malaquias, né? E com essa união com ainda o Ifá Bailá, né? Descendente de Tio Bombochê, e esse mesclado todo, quer dizer, vem o Xambá, vem um representante da nação Ebá, como o seu Zé Romão, e mais uma outra pessoa descendente, que é o Ifá Bailá Jerônimo, descendente de Tio Bombochê. Então, foram os grandes homens da época. E que deram a sustentação. A sustentação. Da tradição Ebá e da tradição Xambá. Isso. E ficou conhecido em Recife, Xangô de Recife. Então, assim como de Salvador para cá, fica todo mundo o candomblé, o candomblé, o candomblé, lá ficou Xangô de Recife. E como é que o senhor vai parar no candomblé? Muito bem. Porque eu trago a minha Yaloxá de Recife para São Paulo, Maria das Dores, isso por volta de 1982, né? A gente já visitava São Paulo, aqui para a casa da finada Zefinha, em Capão Redondo, que era uma irmã minha, filha dela, isso desde 1972,
1984. Muito tempo. Então, é minha irmã, filha de Maria das Dores. Então, a gente chegou a trazer o orixá dela para cá, fizemos candomblés ali no Capão Redondo, aí, com toda uma irmandade aqui em São Paulo, como o seu Oroninho Dembe, né? E, que era muito amigo da casa, deu muita força para ela aqui em São Paulo, né? E Pai Bobó, né? Então, eles já respeitavam essa tradição de Recife. E logo depois, em 1982, minha mãe veio com tudo. Nós trouxemos toda a bagagem, né, que não foi pequena, trouxemos para São Paulo, fomos para Sorocaba. Eu vim primeiro. E teve toda uma tradição. Porque é assim, o senhor me fez uma pergunta muito bonita e eu dei um pulo na história. Eu venho chegando aqui amando de Xangô. Porque eu em Recife, um dia minha mãe jogando para mim, ela disse, Xangô tem um presente para você. Eu disse, que presente, minha mãe? Xangô disse que tem um presente para você. Gilá Cheborá está falando aqui. E lá eu trabalhava, tinha meu trabalho, e auxiliava como co-sacerdote de minha Yaloxá. Eu de um lado e seu Manuel Papai de outro, que também ele vem ser um de meus sacerdotes, dentro da casa da Mãe das Dores, né? E aí tem uma história comprida, que aí é uma coisa mais né? Podemos dizer assim. Mas o que é importante é ser lembrado o nome dele aqui nesse momento. Ele faz parte dessa história. O senhor chega a São Paulo? Eu chego a São Paulo através de uma filha de santo minha, Odete de Ançã, hoje já falecida, essa que me deu uma força muito grande. E em 8 meses, Xangô me apresentou uma série de pessoas. Me levou logo para dentro da USP, né? Eu fui trabalhar dentro da USP e como contínuo porteiro, e ali dentro eu fui estudar e segui a carreira de oficial de administração, e ali dentro foi as pessoas tudo me procurando através da diretora de departamento de recursos humanos, também que era que tornou-se a querida de nossa casa, Lúcia Massari, né? Que foi quem sentou praticamente a pedra da USP aqui nesse Butantã. Interessante, nós estamos mostrando como é que nasce o afro-paulistano. Essa é uma das vertentes na cidade de São Paulo, esse é um dos nossos ícones, e que tem um motivo muito mais especial ainda do porquê nós estamos entrevistando ele hoje, nesse momento. E veja como o espectador está ganhando com o conhecimento da história, que vai continuar. Agora a gente vai começar a falar, como o meu pai Arabi, da vida dele já em São Paulo, da ligação dele com o orixá e chega a Ifá, Lécio Ifá. Já aqui em São Paulo, quer dizer, tem a minha passagem com a Casa Branca, pois não. Lembrando que quando a gente fala de Lécio Ifá, isso já vem lá desse também, mas isso. Aqui é onde há um aperfeiçoamento e o que faz dele hoje, o que vocês vão saber daqui a pouco. Como é que... Então venho quando chegamos trazendo minha Yaloixá para cá, ela sentou a casa aqui em São Paulo, Maria das Dores, e depois ela retorna para Recife, porque ela quer terminar os últimos dias de vida dela em Recife e quis se enterrar em Recife. Então, ela volta, mas deixa essa herança aqui em São Paulo, né, em Cotia, Rua Caminho Resistente, 517, e a gente dá continuidade, né? Então, antes dela voltar, ela me deixa encaminhado à Casa Branca, ao Axé, Ilê Axé Yanaçoca, com a vovó Conceição,
né, da época, isso em 1990, 1991. Então, vovó Conceição, eu vou até Salvador, a Casa Branca, é feito um jogo. Primeiro é feito um jogo na casa de Mãe Caetana, né? E depois é feito um outro jogo na casa de meu irmão Aí José, então conhecido Pai Aí, do Pilão de Prata. E é feito um outro jogo na casa do finado Rogério Bogundê, na Cardeal da Silva. Então, é escolhido um Aialorixá para colocar as mãos na cabeça do Pai Alabi. E a Aialorixá escolhida seria a Mãe Caetana ou Vovó Conceição. E a Mãe Caetana, fazendo um outro jogo, um novo jogo, disse que a escolhida seria a Mãe Vovó Conceição, por ser de Nanã, que Oxalá estaria escolhendo ela. Então, Vovó Conceição vem, porque todos sabem que na Casa Branca não se põe a mão na cabeça de Adoxu, né? Homem. Então, ela sai de lá e vem aqui para São Paulo dar essa obrigação e dar essa continuidade ao Pai Alabi, com o falecimento da Mãe das Dores. Achei maravilhoso, né? Como é que é a história, como é que os orixás traçam os caminhos para o nosso povo. E de que no seu segmento a gente percebe, né? São Paulo conhece a história do Pai Alabi, é lógico, os hábitos religiosos, mas o Brasil, o mundo talvez não conheça, né? E aqueles que não conhecem perceberam nesse depoimento o quão grande ele é dentro da trajetória natural da sua vida, né? E a fantástica memória, né? Com detalhes ricos dessas situações, porque nós estamos falando de um Brasil ainda muito analfabeto na época, né? Como é difícil esse registro, né? Manter esse registro vivo. E a gente tem muito mais ainda, porque é infinita as questões a serem discutidas. E nesse momento, a pergunta é a questão Ifá, que nosso Pai Alabi, reconhecido por pessoas que vieram do continente africano, da etnia iorubá, sacerdotes da tradição ancestral, aqui reconhecem dentro do Brasil como Agbá, que é um título de uma pessoa de respeito, uma pessoa mais antiga dentro da tradição. Repete de novo, não toca a bateria ali, né? Só pergunta, né? É só pergunta. É isso que eu só me Agora, eu sou ruim de repetir, você sabe que eu cozinho muito bem, né? Só faço uma vez o prato. As mulheres adoram comer comida. De Leste Orixá a Leste Ifá, como é que foi a trajetória de meu Pai Alabi? Não ficou difícil, né? Não houve complicações, porque muitos conhecedores, aí, principalmente antropólogos, estudiosos, sabem que Ifá aparece em Recife, né? Orumilá. Se ouve falar de Orumilá com mais propriedade em Recife, né? É onde se canta por Orumilá, onde teria um culto de Orumilá, deixado por Ifá Tinuqué, né? Tia Inês, né? Que veio trazida por Bababintolobiocá, de Lagos. Então ficaram-se 3 odus que eles cuidavam lá em Recife: o Coroireté, o Beireté e Ejube. Então esses 3 eram os 3 odus cuidados em Recife, de Orumilá. Então quem nasceu no Xangô de Recife tem esse conhecimento a Orumilá e é obrigado a se fazer homenagens e é obrigado a se levar algumas oferendas a Orumilá na casa matriz, que é no sítio de Paiadão. Então, as outras 2 casas seriam a casa de minha avó Lídia, deixada pelo meu avô Zé Romão, e a casa de minha Ialoxá, que era Maria das Dores, também deixada por meu avô Zé Romão. Era Ejube, na casa da Mãe das Dores, e Ejube Meji, e na casa de minha avó Lídia, Obeireté. Então,
ficou esses 3 odus que hoje está sendo cuidado lá em Recife por o papai, né? Pai Manuel, é conhecido lá. Então, quando eu vim com a minha Yalorixá para São Paulo, veio trazendo Ifá, e Jobe veio com ela. Então, a gente sempre cuidando e fazendo os rituais a essa divindade, né? A esse Ifá, que pertencia a ela. Então, eu sempre cuidei de Ifá, do como foi deixado para a gente, né? Pelo tio Bababim Tolobiocá e Pai Adão. Então, quando fui chamado por Ifá, por ser um servo também de Ifá, né? Eu fui chamado, fui arrebatado, digamos assim, porque eu estou aqui em São Paulo desde 1982 e logo em seguida começaram a chegar, né, o conhecimento de Ifá em São Paulo, por alguns babalaôs, citado Babalaô Fabumim, né, que foi o que veio mesmo, né, que tão conhecido, tão prestigiado em Abeokuta, né, o tio do King. Então, mas eu nunca quis misturar as coisas. Então, quando foi depois de quase 20 anos, em detalhe, eu acabo encontrando essa pessoa há quase 20 anos atrás, que é o Baba Jimmy, né? Quando ele chega em São Paulo, nos tornamos amigos, ele me respeitando como sacerdote, eu ajudando, ele contando aquela história linda dele, vi os filhos dele tudo pequeno, enfim, viajamos juntos, Brasília, Salvador, né? E não sabia eu que 20 anos depois o Ifá estaria me chamando e me encaminhou exatamente para a família dele. Que maravilha. E aí, Com o Babá Salau. Com o Babá Salau. E foi assim, algo que me trouxe muita paz, né? Pai Alabi deixa de ser tão um homem só do candomblé, mas um seguidor de Ifá, né? Muito mais inteiro, não no sentido de atuante na prática deles, né? Mas sim um seguidor do caráter de Orumilá, né? Porque religiosos tem muitos. Agora, um sacerdote de Olodumaré e de Ifá são poucos, porque tem que ter um bom caráter. E tem que ser escolhido, né? Tem que ser escolhido. E a sua história mostra bem isso, né? Enquanto o senhor foi escolhido, né? E fazer esse caminho, está disposto a ele. Parabéns, meu pai Alabi. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por estar entre nós. E eu acredito que esse é só o passo, é só o início de um diálogo que a gente vai dar sequência, certamente, porque a Pai Alabi vai passar muitas coisas para vocês aí que estão ouvindo, assistindo. Essa responsabilidade que é Ifá. Eu pediria para fechar esse momento que meu pai Alabi desse esta mensagem a você que está aí e que ouve falar de Ifá, que conhece um pouquinho de Ifá, para que entenda a importância, o tão grande é Ifá, mas a responsabilidade que vocês têm. E para isso eu solicito esse aguá aqui no Brasil, porque aqui nesse país aqui nós estamos, é algo muito novo para nós, Ifá. Né? Não é como o candomblé, né? Mas Pai Alabi já há bastante tempo esse iniciado e se aprofundado bastante. Por gentileza, meu pai, passe a essas pessoas uma mensagem de Ifá. Hoje em São Paulo, e talvez até em outros estados, mas eu vou falar de São Paulo, porque eu resido em São Paulo há 32 anos. Então, ouvi muito durante esses mais de 20 anos que surgiu a misericórdia de Ifá vir ao Brasil, os homens de Ifá, os verdadeiros conhecedores, vir a São Paulo e trazer esse conhecimento de Ifá, né? Mas que o conhecimento, ele não é tudo. Ele não é tudo. A responsabilidade, sim, é maior. Porque
ser um babalaô, antes a gente ouvia, sabe, fulano é babalaô, pessoa outra é babalaô, outros são babalaô. E quando eu venho para perto de Babá Salaw, eu entendo que é realmente um babalaô, né? Já ouvia falar grande do Babá Fambumim, da responsabilidade de um babalaô. Então, a minha mensagem seria o seguinte: Ifá vem como misericórdia para muitos no Brasil, mas em busca de um resgate do espírito. Benção, meu pai. Oxalá abençoe, benção. É um grande prazer, uma satisfação a sua tribuna brasileira, hoje aqui com essa pessoa maravilhosa, maravilhosa pelo seu próprio histórico, pela sua própria vida. A sua própria vida mostra o quão fantástico ele é e quão responsável ele é dentro da religiosidade matriz africana. E a gente vem falando da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem o que nós chamamos do afro-paulistano. E eu acho que um dos nossos baluartes do afro-paulistano está aqui hoje, com quem eu tenho o prazer de cumprimentar. A benção, meu pai. Olá, abençoe a benção. Além de bastante humilde, é meu ebome, e isso que sirva de exemplo para a religiosidade. O primeiro, nós vamos começar. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra para os nossos internautas, que hoje a gente trabalha com a internet, uma rede fantástica, e o mundo inteiro está vendo essa pessoa maravilhosa que é meu pai Alavi. Gostaria que o senhor, por gentileza, desse um alô, um oi para eles, porque hoje eu vou estar entrevistando aqui um homem que é um ícone do afro-paulistano. Obrigado pelo ícone. Boa tarde. Nós estamos tendo essa oportunidade aqui de estar conversando, porque, como já disse, nosso também respeitado jornalista, Cosme Félix, além de ser jornalista, também é uma pessoa que tem um histórico muito bonito também dentro da religião. Gostaria de estar parabenizando o senhor, né, ter acompanhado os verdadeiros ícones, né, da nossa sociedade candomblecista paulistana, como o pai Valdemiro, como o pai Péstrio e outros além que a gente até esquece de citar, como o seu Olegário, né? O pai Bobó, né? Esses são as grandes quartinhas do começo da nossa sociedade candomblecista paulistana, né? Então, eu venho aí dando continuidade a esse trabalho lindo deixado por eles. E aí nós temos uma trajetória também muito grande, muito longa, né, de meus ancestrais, porque o sacerdote é assim, o sacerdote ele dá continuidade ao trabalho de seus baluartes, né, que foi quem deixou para a gente. Então, eu vindo de Recife, Pernambuco, eu encontrei já esse trabalho muito bonito aqui em São Paulo, e a gente começa a dar a continuidade desse há 32 anos que eu estou em São Paulo. E conta para nós, é interessante, o senhor falou de Recife, né? Sempre quando se fala de candomblé, de tradição ancestral, se remete muito à Bahia, que é um dos nossos berços. Mas em Recife pouco se fala. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua iniciação nesse seara maravilhoso que é Recife. Recife, quem levou verdadeiramente essa tradição de orixá para Recife foram os negro-ebá, né? Que, assim como o seu Adão, Babamio Piatanã e seu Arthur Rosendo foram os grandes baluartes, depois que os que trouxeram para a gente, como o tio Babamio Tolobiocá, que vinha a ser pai de seu Adão, voltou para a África. Então, ficou esses dois grandes baluartes. Pai Adão, tão conhecido como Adão Maci, né? E alguns também conheciam ele como Babamio Opeatanã.
e o seu Arthur Rosendo, representando uma nação deixada pelos Xambá, né? E seu Adão representando pelos Ebaraquê. Então, essa passagem aí desses grandes baluartes deixou os tão conhecidos Xangô de Recife, né, para aquela metrópolis. E a gente começou aí vem as duas matriarcas, como Lídia Alves, que era minha avó, por parte de Axé, e Maria das Dores da Silva Talabideim, né, também conhecida como Talabideim, que ela era conhecida, mas o nome dela Maria das Dores da Silva. Então, as duas foram as mais que, assim como a gente pode fazer uma comparação, em Salvador com Tia Maci e Mãe Menininha, né? Em Recife foram Talabi Ossadumé, Lídia Alves, era minha avó, e Maria das Dores, Talabideim. Então, ali começa a plantar as grandes sementes, né, que hoje eu sei que está muito, né, cresceu bastante o Xangô de Recife. E fica aí uma pessoa do sangue, né, que dá continuidade até hoje, dentro de Recife, que é Papai, né, tão conhecido, Manuel Papai, e que é uma pessoa também que traz essa descendência de seu Adão. E o senhor, de qual casa o senhor é? Eu nasci dentro da casa de Francisca Zacaria Alves, né? Tão conhecida como Nambiledu. Essa daí vinha trazendo a descendência de Mãe Santa do Maracatu, Suna, né? Descendente de africano. O senhor nos falou de maracatu. Esse maracatu que hoje a sociedade conhece apenas como cultura folclórica. E maracatu também tem ligação forte religiosa, não é isso? Sim, sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu entendimento, porque isso é um documento. Falar com o Parlabi é abrir uma enciclopédia. Eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar com os espectadores, porque eu já ouvi bastante coisas maravilhosas dele, sou fã, não é à toa. Eu falei, na verdade, não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de reconhecer o que é verdadeiro, está aqui na nossa frente, e poder compartilhar esse conhecimento. Então, por gentileza, eu vou dividir com esses espectadores, esses internautas do mundo inteiro, um pouquinho de que vocês não ouvem, com certeza, em outros documentários. O maracatu, a mulher que trouxe, contava minha avó, né, Francisca Zacaria Alves, Mãe Chiquinha, esse candomblé existiu, essa casa do Xangô de Recife existiu em Cavaleiro, na rua Manuel Conrado, 441, Jaboatão. Hoje tornou-se um cartório, né, porque a casa foi... os meus tios não quis que desse continuidade ao Xangô, e a gente pegou os orixás, levaram em Romaria para a casa de um irmão meu, que hoje também já falecido, no Alto da Sucupira. Então essa casa foi vendida, tornou-se um cartório. Está lá, mas está lá. Conhece, a dona do cartório, Dona Vavá, conhece a história todinha, que conhecia a minha avó, a mãe dela conhecia a minha avó, era cliente de minha avó, e está lá, esse histórico está lá. Então, ali dentro, eu nasci naquela casa, numa festa do Baluayê. E nessa festa, Oxalá abençoe a benção. Nessa festa eu nasci e parou-se essa festa, para eu nascer. Ali eu cresci. Ali eu tomei muita carreira da polícia, né, porque alcancei a perseguição ao menor de idade, né. O menor podia estar circulando ali entre 6 horas até 6 horas da noite. Os candomblé, como era feito, começava meio-dia, terminava às 20 horas. Então, a gente podia ficar ali até 6 horas.
mas quando em quando eles entravam e invadiam a casa, e etc. E as mulheres pegavam tudo quanto era de criança e levavam para esconder num quarto, porque eles ganhavam por cabeça, né? As multas. Então, essa senhora, que era minha avó, Dona Francisca, Dona Chiquinha, ela contava sobre a mãe dela, Mãe Santa do Maracatu, Suna. Quem trouxe essa tradição do maracatu foi ela, foi a Mãe Santa, né? E ali ela dizia que é uma lembrança de reis e rainhas que migravam, né, de uma terra para outra e acompanhado pela orquestra, né? E ali vinham os vassalos, vinham os soldados. É tanto que sai no maracatu os rapazinhos com lança, né, que são os soldados de lança ao lado. Ali está o guarda-sol, né, o rei e a rainha. E a Mãe Santa, ela era a fundadora, né, desse maracatu dentro de Recife. Em síntese... Maracatu elefante. O maracatu está ligado à tradição afrodescendente, como o afoxé está ligado ao candomblé de Quitambaí. Exatamente, seria isso. Importante, né? Porque as pessoas acham que o candomblé se limita, não fazendo nenhum menosprezo, porque eu sou de nação Quetu, né? Ao Angola e o Quetu. É importante que se conheça que existem outros grupos étnicos, né? E outras tradições riquíssimas, tão quanto que vêm da origem africana e urubá também. Não é isso? Isto, exatamente. Maravilha. E a casa de onde o senhor descende, o senhor mantém ligação ainda? Como é que é? Não, de onde minha avó? Não, lá em Recife? Não, porque dali de minha avó, eu fiquei com 12 anos de idade. E dali eu fui para a casa de um senhor, por nome de João Romão do Nascimento, João Romão da Ibiribeira, conhecido. Juremeiro, mas era também do orixá. Esse era filho de Jerônimo Gomes de Almeida, tão conhecido como Ifá Bailá, que era descendente direto, sanguíneo, de sangue, de Tio Bambochê Obticô, né? Com a passagem de Tio Bambochê dentro de Recife. Né? Não sei se o senhor tem conhecimento, mas dele... Então, este senhor, que veio a falecer com 121 anos de idade, esse que terminou de me criar. E dali, com a passagem dele, né, para o Orum, eu fui para a casa dessa senhora que eu estou falando, Talabideim, Maria das Dores. Em Recife, na linha do Tiro, Rua Uriel de Holanda, 1661. Fantástico, que memória, né? Que memória, né? Que maravilha. Esse é um documento real, ao vivo aqui para vocês hoje, né? Que vocês vão estar podendo acessar. E a gente vai estar continuando aqui esse papo gostoso, porque falar com o Pai Labi é realmente beber nas fontes da sabedoria das tradições ancestrais. Continuando, meu pai. Pois não. Eu gostaria que o senhor fizesse essa sequência, porque para que as pessoas entendam que São Paulo, quando a gente fala de afro-paulistano, é exatamente mostrando essa riqueza de onde vem esse afro-paulistano, né? Então, como é que se forma isso? E aí que nós vamos chegar com o nosso Pai Labi. Pois não. Então, continuando. Chegando na casa dessa senhora, Mãe das Dores, que também era Ialorixá de seu Manuel Papai, né? Hoje chefe do sítio, que é onde está essa casa, essa raiz, né? O Ileu Balmim. Então, ele herdou de seu pai, de seu tio, Malaquias Felipe da Costa. Então, ele herdou e ele era neto também, direto de sangue, de Mãe Lídia, dessa senhora. Filho de Janda, de Janira, filha dela. E também ali é onde há uma coisa linda que se encontra, que é as duas raízes. Ficou esses dois chefes supremos, que eu já falei para o senhor, tanto o pai Adão como o seu Arthur Rosendo, um descendente do povo Ebá e outro descendente da raiz Xambá. Lá na frente há um encontro, né, dessas duas raízes.
porque José Romão da Costa, filho de pai Adão, ele vem casar-se com Djanira, filha carnal de mãe Janda, né? Filha carnal de mãe Lídia. Então, os dois acabam juntando as raízes, porque a mãe Lídia sai de dentro da casa do pai Arthur e vem para casa, vem acompanhar Zé Romão, né? E Zé Romão, pai, vem a ser, a Djanira vem a ter esse filho com o Zé Romão, que é Manuel Papai. Então, acaba o quê? Ele não concluiu, né? Eu contava a história de essa união, né, do Xambá com o Ebá, através de Zé Romão, que era meu avô, né, de axé, eu digo que ele era meu avô de axé, porque quando eu venho para a casa da Mãe das Dores, ele estaria como babaloxá dela, depois de Arthur Rosendo. Porque essas duas mulheres, Lídia Alves, não tão conhecida, Mãe Lídia, Vocês né? estão falando de que época? Nós estamos falando aí de uma década de... aproximadamente aí 1930. 1930. É importante isso, nós estamos no século XIX, na década de 30. De 30. O espectador tem que fazer uma avaliação do quanto foi importante, porque o período histórico desse país, Uhum, né? uhum, Nós estamos de 30, nós estamos de revolução, nós estamos de momento histórico no mundo. Estava começando a estourar a Primeira Guerra Mundial, o Brasil estava num momento de Getúlio, né? O quanto é importante essas pessoas, quanto elas foram parte da história desse país, da construção desse país. Nós vamos continuar falando de religião aqui, que nós estamos hoje aqui, com o nosso pai Alabi. Então, e as duas, aparece aí a mãe Lídia e a Mãe das Dores saindo da casa de seu Arthur Rosendo e vindo ao encontro de Zé Romão, da nação, então deixaram os Ebá. Então, e ali eles formam um casal, né? Ela chegou a ser uma das esposas dele, né? A Djanira, né? Ela tinha uma filha e a filha acaba ficando com esse sacerdote dela, Zé Romão. E eles aí têm um filho que é Manuel Papai, né? É um conhecido como Papai, muito conhecido como Papai. Então aí começa esse encontro, né? A Mãe das Dores com ele também, com o seu Zé Romão, e aí esse mesclado, porque desaparece o pai Adão, né? Volta para o Orum, o pai Arthur também volta para o Orum, e fica Zé Romão, né? Como líder, representando essa nação Xambá. E algumas casas que herdaram o Xambá, representando a nação Ebá. E algumas casas que representaram a nação Xambá, como Dona Severina do Portão do Gelo, que é tão conhecida lá na época, né, ficou com essa nação. E mais umas duas pessoas que agora eu não lembro. Mas quem começa a aparecer mesmo é o sítio de Água Fria, né, o Ilhéu Baumi, com a liderança de seu Zé Romão e seu irmão Malaquias, né? E com essa união com ainda o Ifá Bailá, né? Descendente de tio Bombochê, e esse mesclado todo, quer dizer, vem o Xambá, vem um representante da nação Ebá, como o seu Zé Romão, e mais uma outra pessoa descendente, que é o Ifá Bailá Jerônimo, descendente de tio Bombochê. Então, foram os grandes homens da época,
E que deram a sustentação. A sustentação. Essa tradição Ebá isto. E da tradição Xambá. Isso. E ficou conhecido em Recife, Xangô de Recife. Então, assim como de Salvador para cá, fica todo mundo o candomblé, o candomblé, o candomblé, lá ficou Xangô de Recife. E como é que o senhor vai parar no candomblé? Muito bem. Porque eu trago a minha Yaloxá de Recife para São Paulo, Maria das Dores, isso por volta de 1982, né? A gente já visitava São Paulo, aqui para a casa da finada Zefinha, em Capão Redondo, que era uma irmã minha, filha dela, isso desde 1974. Saudosa, muito tempo. Então, é minha irmã, filha de Maria das Dores. Então, a gente chegou a trazer o orixá dela para cá, fizemos candomblés ali no Capão Redondo, aí, com toda uma irmandade aqui em São Paulo, como o seu Oroninho Dembe, né? Que era muito amigo da casa, deu muita força para ela aqui em São Paulo, né? E Pai Bobó, né? Então, eles já respeitavam essa tradição de Recife. E logo depois, em 1982, minha mãe veio com tudo. Nós trouxemos toda a bagagem, né, que não foi pequena, trouxemos para São Paulo, fomos para Sorocaba. Eu vim primeiro. E teve toda uma tradição. Porque é assim, o senhor me fez uma pergunta muito bonita e eu dei um pulo na história. Eu venho chegando aqui amando de Xangô. Porque eu em Recife, um dia minha mãe jogando para mim, ela disse, Xangô tem um presente para você. Eu disse, que presente, minha mãe? Xangô disse que tem um presente para você. Gilá Cheborá está falando aqui. E lá eu trabalhava, tinha meu trabalho, e auxiliava como co-sacerdote de minha Yaloxá. Eu de um lado e seu Manuel Papai de outro, que também ele vem ser um de meus sacerdotes, dentro da casa da Mãe das Dores, né? E aí tem uma história comprida, que aí é uma coisa mais né? Podemos dizer assim. Mas o que é importante é ser lembrado o nome dele aqui nesse momento. Ele faz parte dessa história. O senhor chega a São Paulo? Eu chego a São Paulo através de uma filha de santo minha, Odete de Ançã, hoje já falecida, essa que me deu uma força muito grande. E em 8 meses, Xangô me apresentou uma série de pessoas. Me levou logo para dentro da USP, né? Eu fui trabalhar dentro da USP. E como contínuo porteiro, e ali dentro eu fui estudar e segui a carreira de oficial de administração, e ali dentro foi as pessoas tudo me procurando através da diretora de departamento de recursos humanos, também que era que tornou-se a querida de nossa casa, Lúcia Massari, né? Que foi quem sentou praticamente a pedra da USP aqui nesse Butantã. Interessante, nós estamos mostrando como é que nasce o afro-paulistano. Essa é uma das vertentes na cidade de São Paulo, esse é um dos nossos ícones, e que tem um motivo muito mais especial ainda do porquê nós estamos entrevistando ele hoje, nesse momento. E veja como o espectador está ganhando com o conhecimento da história, que vai continuar. Agora a gente vai começar a falar, como o Parabi, da vida dele já em São Paulo, da ligação dele com o orixá e chega a Ifá, Lécio Ifá. Já aqui em São Paulo, quer dizer, tem a minha passagem com a Casa Branca, né? Pois não. Lembrando que quando a gente fala de Lécio Ifá, isso já vem lá desse também, mas isso. Aqui é onde há um aperfeiçoamento e o que faz dele hoje, o que vocês vão saber daqui a pouco. Como é que... Então venho com a
quando chegamos trazendo minha Ialorixá para cá, ela sentou a casa aqui em São Paulo, Maria das Dores, e depois ela retorna para Recife, porque ela quer terminar os últimos dias de vida dela em Recife e quis se enterrar em Recife. Então, ela volta, mas deixa essa herança aqui em São Paulo, né, em Cotia, Rua Caminho Resistente, 517, e a gente dá continuidade, né? Então, antes dela voltar, ela me deixa encaminhado à Casa Branca, ao Axé, Ilê Axé Yanaçoca, com a vovó Conceição, né, da época, isso em 1991. Então, vovó Conceição, eu vou até Salvador, a Casa Branca, é feito um jogo. Primeiro é feito um jogo na casa de Mãe Caetana, né? E depois é feito um outro jogo na casa de meu irmão Aí José, então conhecido Paiaí, do Pelão de Prata. E é feito um outro jogo na casa do finado Rogério Bogundê, na Cardeal da Silva. Então, é escolhido um Ialorixá para colocar as mãos na cabeça do Pai Alabi. E a Ialorixá escolhida seria a Mãe Caetana ou Vovó Conceição. E a Mãe Caetana, fazendo um outro jogo, um novo jogo, disse que a escolhida seria a Mãe Vovó Conceição, por ser de Nanã, que Oxalá estaria escolhendo ela. Então, Vovó Conceição vem, porque todos sabem que na Casa Branca não se põe a mão na cabeça de Adoxu, né? Homem. Então, ela sai de lá e vem aqui para São Paulo dar essa obrigação e dar essa continuidade ao Pai Alabi, com o falecimento da Mãe das Dores. Achei maravilhoso, né? Como é que é a história, como é que os orixás traçam os caminhos para o nosso povo. E de que no seu segmento a gente percebe, né, São Paulo conhece a história do Pai Alabi, é lógico, os hábitos religiosos, mas o Brasil, o mundo talvez não conheça, né? E aqueles que não conhecem perceberam nesse depoimento o quão grande ele é dentro da trajetória natural da sua vida, né? E a fantástica memória, né, com detalhes ricos dessas situações. Porque nós estamos falando de um Brasil ainda muito analfabeto na época, né? Como é difícil esse registro, né? Manter esse registro vivo. E a gente tem muito mais ainda, porque é infinita as questões a serem discutidas. E nesse momento, a pergunta é a questão IFA, que nosso Pai Alabi, reconhecido por pessoas que vieram do continente africano, da etnia iorubá, sacerdotes da tradição ancestral, aqui reconhecem dentro do Brasil como Agbá, que é um título de uma pessoa de respeito, uma pessoa mais antiga dentro da tradição. Repete de novo, ela não toca a bateria ali, né? Uma pergunta, né? É só pergunta. É isso que eu só Agora, eu sou ruim de repetir, você sabe que eu cozinho muito bem, né? Só faço uma vez o prato. As mulheres adoram comer comida. Eu só faço uma vez, falo assim, de Leste Orixá a Leste Ifá, como é que foi a trajetória de meu Pai Alabi? Não ficou difícil, né? Não houve complicações, porque muitos conhecedores, aí, principalmente antropólogos, estudiosos, sabem que Ifá aparece em Recife, né? Orumilá. Se ouve falar de Orumilá com mais propriedade em Recife, né? É onde se canta por Orumilá, onde teria um culto de Orumilá, deixado por Ifá Tinuqué, né? Tia Inês, né? Que veio trazida por Bababitolobiocá, de Lagos. Então, ficaram-se 3 odus que eles cuidavam lá em Recife,
o Coroireté, o Beireté e Ejube. Então, esses três eram os 3 odus cuidados em Recife, de Orumilá. Então, quem nasceu no Xangô de Recife, tem esse conhecimento a Orumilá e é obrigado a se fazer homenagens e é obrigado a se levar algumas oferendas a Orumilá na casa matriz, que é no sítio de Paiadão. Então, as outras 2 casas seriam a casa de minha avó Lídia, deixada pelo meu avô Zé Romão, e a casa de minha Ialoxá, que era Maria das Dores, também deixada por meu avô Zé Romão. Era Ejobe, na casa da Mãe das Dores, e Ejobe Meji, e na casa de minha avó Lídia, Obeireté. Então, ficou esses 3 odus que hoje está sendo cuidado lá em Recife por o papai, né? O pai Manuel, é conhecido lá. Então, quando eu vim com a minha Ialoxá para São Paulo, veio trazendo Ifá, e Jobe veio com ela. Então, a gente sempre cuidando e fazendo os rituais a essa divindade, né? A esse Ifá, que pertencia a ela. Então, eu sempre cuidei de Ifá, do como foi deixado para a gente, né? Pelo tio Bababim Tolobiocá e Paiadão. Então, quando fui chamado por Ifá, por ser um servo também de Ifá, né? Eu fui chamado, fui arrebatado, digamos assim, porque eu estou aqui em São Paulo desde 1982 e logo em seguida começaram a chegar, né, o conhecimento de Ifá em São Paulo por alguns babalaôs, citado Babalaô Fabumim, né, que foi o que veio mesmo, né, que tão conhecido, tão prestigiado em Abeokuta, né, o tio do King. Então, mas eu nunca quis misturar as coisas. Então, quando foi depois de quase 20 anos, em detalhe, eu acabo encontrando essa pessoa há quase 20 anos atrás, que é o Baba Jimmy, né? Quando ele chega em São Paulo, nos tornamos amigos, ele me respeitando como sacerdote, eu o ajudando, ele contando aquela história linda dele, vi os filhos dele tudo pequeno, enfim, viajamos juntos, Brasília, Salvador, né? E não sabia eu que 20 anos depois o Ifá estaria me chamando e me encaminhou exatamente para a família dele. Que maravilha. E aí, com o Babá Salau. Com o Babá Salau. E foi assim, algo que me trouxe muita paz, né? Pai Alabi deixa de ser tão um homem só do candomblé, mas um seguidor de Ifá, né? Muito mais inteiro, não no sentido de atuante na prática deles, né? Mas sim um seguidor do caráter de Orumilá, né? Porque religiosos tem muitos. Agora, um sacerdote de Olodumaré e de Ifá são poucos, porque tem que ter um bom caráter. E tem que ser escolhido, né? Tem que ser escolhido. E a sua história mostra bem isso, né? O quanto o senhor foi escolhido, né? E fazer esse caminho. Está disposto a ele. Parabéns, meu pai Alabi. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por estar entre nós. E eu acredito que esse é só o passo, é só o início de um diálogo que a gente vai dar sequência, certamente, porque o pai Alabi vai passar muitas coisas para vocês aí que estão ouvindo, assistindo. Essa responsabilidade que é Ifá. Eu pediria para fechar esse momento que meu pai Alabi desse esta mensagem a você que está aí e que ouve falar de Ifá, que conhece um pouquinho de Ifá, para que entenda a importância, o tão grande é Ifá, mas a responsabilidade que vocês têm. E para isso eu solicito esse aguá aqui no Brasil, que aqui nesse país aqui nós estamos, é algo muito novo para nós, Ifá. Né? Não é como o candomblé, que já está, né?
Mas Pai Labide, já há nosso tempo esse mensagem e se aprofundado bastante. Por gentileza, meu Pai, passe a essas pessoas uma mensagem de Fá. Hoje em São Paulo, e talvez até em outros estados, mas eu vou falar de São Paulo, porque eu resido em São Paulo há 32 anos. Então, ouvi muito durante esses mais de 20 anos que surgiu a misericórdia de Fá vir ao Brasil, os homens de Fá, os verdadeiros conhecedores, vir a São Paulo e trazer esse conhecimento de Fá, né? Mas que o conhecimento, ele não é tudo. Ele não é tudo. A responsabilidade, sim, é maior. Porque ser um babalaô, antes a gente ouvia, sabe, fulano é babalaô, pessoa outra é babalaô, outros são babalaô. E quando eu venho para perto de Babá Salau, eu entendo que é realmente um babalaô, né? Já ouvia falar grande do Babá Fambumim, da responsabilidade de um babalaô. Então, a minha mensagem seria o seguinte: Ifá vem como misericórdia para muitos no Brasil, mas em busca de um resgate do espírito. Benção, meu Pai. Oxalá abençoe, benção.